aí as coisas acontecem. Quando elas acontecem, você entende ser um milagre. Então, mas perceba, isso é um ponto muito forte que você tem e que você pode usar a seu favor. Então, identificar, eu falei de 3 a 5 coisas, mas normalmente você tem aquela coisa que foi mais forte na tua vida, aquilo que estava muito difícil, que você achou ser impossível. Em algum momento, você sentiu que poderia, ou você talvez até teve dúvidas, mas você continuou. Mas no fundo, havia uma força, uma voz que disse para você que você vai conseguir. Então, e isso é a força que você tem, que você pode realizar o que você quiser da tua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Alô, Instagram, alô, Facebook, alô, Facebook, Insta e YouTube, que eu sempre esqueço do YouTube. Então, aqui é a Silene, desvendando o enigma de como nós funcionamos, como o universo funciona, como é possível ter a vida que você quer, do jeito que você deseja, simplesmente encontrando a verdade. E o tema de hoje é fé, crença e milagre. Qual a diferença entre fé, crença e milagre? A fé é um componente muito importante na realização dos nossos objetivos, sonhos de vida, né? Todos. Então, a fé, a crença e o milagre, eles se completam. A fé, por exemplo, a fé, ela não pode ser falada de boca para fora. A crença não é dizer eu acredito em alguma coisa sem nenhuma emoção, ou seja, sem acreditar. E o milagre não é sorte, nem é um acaso. Então, eu vou te explicar mais ou menos como eu entendo que funciona. Eu não tenho uma verdade absoluta. É como eu compreendo, de acordo com os estudos, de acordo com o que eu venho aprendendo nos últimos anos e como desenvolver tudo isso, né? Então, o milagre, ele é a composição desses 3 elementos, que é a fé, a crença e a emoção, ela forma o milagre. Agora, como que você faz isso? Porque algumas pessoas, eu já ouvi pessoas, eu não sei você, mas eu já ouvi pessoas dizendo: eu não tenho fé. Todo mundo tem fé, todo mundo tem crença e todo mundo tem milagres. A diferença é como que você pode, se você tem o conhecimento, como que você pode fazer com que essas coisas aconteçam na tua vida de propósito, ou seja, intencional. A fé inicialmente, por exemplo, você vai no cartório e você vai reconhecer firma. Eu acho que a maioria das pessoas já foi em um cartório uma vez ou outra reconhecer firma de um documento. E ali o tabelião coloca eu dou fé. Então, e ali é fé. Você tem fé que aquilo está correto, certo? A crença é alguma coisa que você acredita que seja verdade. Então, ela já está interiorizada. É uma fé que você teve inicialmente e no seu interior você já absorveu como uma crença, ou seja, você acredita fielmente que aquilo é verdade. E para que essa crença ela ocorra, existiu uma emoção em você, ou seja, houve um processo biológico para que você tivesse essa crença. Logo, quando você acredita, aí as coisas acontecem. Quando elas acontecem, você entende ser um milagre. Então, isso é milagre. Calma que eu vou te explicar tudo isso. Porque se você acredita e a coisa acontece, é um milagre. Como, por exemplo, normalmente numa situação normal, de trivial, você faz as coisas, você acredita, elas acontecem. Então, você não percebe, você não acha que é milagre porque você fez acontecer. Quando você normalmente o milagre, as pessoas procuram milagre no sentido de para resolver um problema. Normalmente as pessoas procuram milagres no sentido de resolver problemas de saúde, mas o milagre é uma crença de que aquilo realmente é verdade. Possivelmente você vai
achar coisas na tua vida, porque como no dia a dia você não entende que é milagre, então vamos procurar coisas que você possa acreditar, que você entenda que foi milagre. Por exemplo, você lembra de alguma coisa que você queria muito na tua vida e que, por exemplo, o seu primeiro emprego, que aí tinha várias pessoas fazendo ficha, fazendo entrevista, e você foi escolhido. Então, por algum motivo, você acreditou e aquilo aconteceu. Então, você entendeu, isso foi um milagre. Tinha várias pessoas e você acreditou, certo? E a tua crença, ela foi certamente, ela moveu uma energia mais forte do que as demais pessoas. E, claro, você estava qualificado para isso. Que não é você querer uma coisa sem que você esteja qualificado para aquilo. Então, mesmo porque se você não está qualificado para uma determinada coisa, ou pelo menos se você não tem um conhecimento básico, você não vai ter essa fé, ou seja, essa crença que produz o milagre. Por exemplo, o seu carro, o seu primeiro carro, como que você conseguiu? Você idealizou, você teve fé, você acreditou e você se colocou em movimento para fazer isso acontecer. Até mesmo o celular. De repente você quer um determinado celular, ou sei lá, uma roupa, não sei. Alguma coisa que você acha que, sei lá, de repente não está em condições agora, mas naquele momento, aí você pensou, você acreditou que você podia, ou seja, você começou, você desejou, você teve a fé que você conseguiria, e você acreditou e você materializou isso. Isso é milagre. Por quê? Porque você acreditou antes de conseguir. Agora, normalmente as pessoas imaginam assim, mas a doença, né? Normalmente as pessoas procuram milagres quando tem doenças. Então, normalmente as pessoas elas estão tristes, elas estão preocupadas. Então, quando você está triste, você emana uma energia contrária ao que você quer. Quando você está doente, que você fica pensando no pior, não tem como acontecer esse milagre, porque você não teve a fé, a crença de que realmente iria sarar para você produzir o milagre, entendeu? Então, o milagre, ele tem muito, todos nós produzimos, só que de maneira normal, como se a gente vive nosso dia a dia, né? Então, a gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a sobreviver, e não entendemos o nosso próprio processo de como funciona, de como nós funcionamos para conseguir o que nós queremos. Então, quando nós estamos em um estado de presença, um estado de conexão com Deus, de conexão com a força maior, que é o estado de crença, de acreditar, então você realmente produz um milagre. Então você pode desenvolver isso de propósito. Como que você faz para você desenvolver a fé para depois você produzir o milagre, ou seja, fazer as coisas acontecerem na sua vida? Você já ouviu falar que uma mentira repetida várias vezes, ela torna-se verdade? E por que isso acontece? Nós temos duas maneiras de produzir milagres. Uma é com a repetição, que é a mentira contada várias vezes torna-se verdade. Então, você começa a fazer autossugestão para você. Você acredita naquilo, você acredita naquilo, você acredita, e você vai colocando. Então, você vai substituindo o teu não crença pela crença. Então, isso é fé, que é o primeiro passo, né? Então, você tem fé que isso vai acontecer e você vai mudando isso. Então, é autossugestão. Então, essa mentira que você... Pode ser que em algum momento você comece a dizer, mas isso não é verdade, porque o teu subconsciente, ele tem uma verdade lá dentro. Como ele tem essa verdade, ele vai
essa verdade que está submersa em relação àquilo que você quer, aquilo que você quer, mas não acredita que você pode, porque você tem aquele outro eu lá dizendo que você não pode, que são as suas crenças. Então, para você trocar isso, você tem essa situação da autossugestão. Então, você começa a alterar essa sinapse neural, que é um caminho que a gente faz no cérebro quando a gente pensa numa coisa, vai repetindo, repetindo, ela torna-se muito forte. Então, depois, com o tempo, o seu subconsciente vai entender que aquilo é verdade. Se ele entende que aquilo é verdade, como que aí você começa a olhar, mas eu não tenho isso, e ele está dizendo, mas então se ela não tem, é porque a verdade, aí ele traz para você, é submersa. Ele submerge, e aí materializa aquilo que você quer. É milagre? É um milagre, mas não é mágica, tá? Precisa se trabalhar, precisa se idealizar, mas antes de você ter ou ser qualquer coisa, nunca você vai ser lá fora para poder ser aqui dentro. Tem sempre que primeiro vir de dentro para fora. Isso é o grande problema do ser humano, porque nós queremos as coisas. Eu vi aquilo, eu quero ser aquilo, eu quero. Então, primeiro tem que interiorizar. Nossa, enrolei a língua, né? Interiorizar. Por quê? Talvez esses bloqueios, eles vêm de crenças, por exemplo, até eu tenho um filho de 12 anos, e às vezes eu vejo ele falando de, né, coisas assim, do tipo, o fulaninho, ele se coloca, ele quer ser, mas o fulaninho tá certo, porque se ele não for assim, se ele não se valorizar, eu tô repetindo que hoje ele me falou uma coisa bem engraçada, que ele falou assim, joguinho lá, e tem uma menina que colocou alguma coisa como a fulana bonita, e ele falou, nossa, ela tá se achando. Não, ela tá certa, porque se ela não se achar bonita, quem vai achar? Então tem sempre que primeiro o belo tem que vir de dentro para fora, o saudável tem que vir de dentro para fora, o milionário tem que vir de dentro para fora, porque se você se colocar como pobrezinho, o coitadinho, a coitadinha, aí vai ser, porque você está trazendo de dentro para fora, você vai materializar isso. Então, primeiro, seja o que você queira da tua vida, é necessário sim você interiorizar que seja uma mentira para você inicialmente, mas que você vai colocar isso até que ela se torne verdade. E isso tem um nome, milagre. Então, você vai lá, faz a oração, não sei, um pedido, e o santo, não sei, ou no que você acredita, aconteceu. Aí você atribui aquilo que ocorreu por o santo X, ou, sei lá, alguém fez isso para mim, isso aconteceu. Não foi você. Agora, aquele santo, ou aquela pessoa, ou seja o que você acredita, ajudou para que você conseguisse o que você quer? Ok, se você acredita, sim, porque você acreditou. Então, se você não tem essa crença sua, e você acredita que determinada coisa vai te ajudar, legal, continue fazendo isso, porque se está te ajudando, ótimo. Agora, precisa também tomar um pouco de cuidado com seus pedidos, tá? Quando você vai idealizar alguma coisa para você, é necessário que você entenda se essa coisa que você está trazendo para fora e que você quer, se ela tem benefícios, quais são os benefícios que ela traz para você, o que você ganha quando você conseguir isso e o que você perde se você conseguir isso. E depois você faz esse mesmo processo se essa coisa que você quer, ela pode prejudicar outra pessoa ou o mundo, entenda? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que falam assim, eu quero ficar rico. O teu subconsciente não sabe. Tudo bem, você vira um traficante de drogas, e aí? Entendeu? Por quê? Porque você quer muito dinheiro, então é necessário também dizer o que você quer, talvez orientar de como você quer de maneira lícita, porque ele pensa que está fazendo o seu bem, entendeu? Então, isso é milagre. Porque isso acontece, eu tinha uma cola aqui, eu comecei falando. Tá, do caminho neural. Eu falei, o caminho neural
ele é mais ou menos assim. Então, o seu cérebro, tudo que nós pensamos, no momento em que nós pensamos, acontece uma conexão. Com fios, vamos pensar numa linha. Pum, fez uma linha, ok? Aí é uma linha fininha. Aí se eu penso de novo, ela vai aumentando, ela vai aumentando. É como se fosse, imagine uma grama, um jardim, onde você passa, você faz um caminho, você passou ali um dia. Se você passou ali um dia, não aconteceu nada. A grama continua. Mas se você todos os dias você passar naquela grama, ela vai abrir um caminho. E nossas conexões neurais são isso, é mais ou menos isso, que é onde nós formamos o hábito, né? Então, aquela mentira que nós contamos para nós, ela se torna verdade em função disso, porque nós temos esse poder. Então, e o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma historiazinha para você e você agradecer sempre. O que você quer? O que quer dizer você fazer essa história para você e você agradecer sempre? Então, para que essa mentira se torne verdade, que você acha que é mentira, então, que tudo que existe aqui fora, seja prédios, elevadores, né, o metrô, tudo que nós temos aqui fora, um ser humano, uma cabeça, ela pensou que ela poderia fazer aquilo e ela pensou, idealizou, colocou no papel e fez. Por que ela fez isso? Porque nós temos a mente coletiva. Então, tudo o que nós queremos, que nós pensamos, ela já existe como um arquétipo no universo. Então, o que nós temos que fazer? Que a nossa conexão faça esse caminho para aquilo, para aquele arquétipo do que você quer. Então, o que você precisa fazer? Você faz uma carta, você escreve uma cartinha dizendo, contando uma história para você, ou dizendo, eu quero quero comprar uma casa lá, não sei, em Miami, vamos pensar assim, eu quero uma casa em Miami. Então tá, escreve, eu quero uma casa em Miami, eu quero não. Minha casa em Miami tem 4 quartos, tem 2 salas, tem um jardim, tem piscina, tem uma banheira de mármore, e aí você vai colocando tudo aquilo que você quer que tem. Isso é uma hipótese, né? Estou falando assim. No entanto, você pode também, você quer uma casa em São Paulo, você quer uma casa no Nordeste, é onde você quiser. Ah, não, mas eu quero um carro. Ok, faz para o carro. Ah, mas eu quero saúde. Ok, faz uma cartinha para você. Eu estou saudável, minha saúde é perfeita, minha pele é perfeita, eu peso X quilos, eu estou bem, como se tudo estivesse acontecendo agora. E você faça essa leitura 2 vezes ao dia. Pode ser de manhã e à noite. Então, você fazendo essa leitura e você sempre lembra disso para que você fortaleça essas sinapses neurais, entendeu? Fortalecer esse caminho para que as coisas aconteçam um pouco mais rápido. E aí é um desejo. Então, isso é onde você desenvolve a tua fé, né? Fé, crença e milagre. Isso é milagre. A nossa vida é um milagre. Eu costumo pensar que com a falta de conhecimento que nós não tivemos na escola, nem com os nossos pais também não tiveram, que nossa vida literalmente é um milagre. Porque sem que a gente tivesse o mínimo de conhecimento por onde a gente anda, o que a gente está fazendo hoje em dia, nos últimos 20 anos, isso vem sendo muito mais. As pessoas têm muito mais acesso a essas informações. Essa informação que eu estou te dando agora, eu fiz cursos onde eu tive que pagar, cada curso R$7.000. E onde que as pessoas estão dispostas a fazerem esses cursos? Mesmo porque elas não têm conhecimento do que vai trazer para elas. Então, e muitos pagam fortunas em faculdades, em MBA, não sei o quê, e, no entanto, continuam sendo Ferrari, que um ser humano realmente é uma Ferrari,
num corpinho de fusquinha, é a Ferrari num corpinho de fusquinha, é o que nós somos. Então, nós somos seres altos, nosso cérebro tem uma potência absurda. Eu ia trazer números como que é a nossa potência, o que a gente pode, só que a gente está trabalhando ao contrário. Então, é aí onde explode falências, é onde explode doenças, é onde explode coluna, que eu já explodi isso. Estou falando porque eu já fiz isso, explodi minha própria coluna. Por quê? Porque a gente tem uma força. Então, quando a gente não está usando essa força para construir, a gente está usando ao contrário. E isso acaba prejudicando a gente. Então, eu penso que a nossa obrigação hoje é de desenvolver cada vez mais, conseguir entender como usar a nossa potência, como usar o nosso corpo, como usar o nosso espírito, como fazer o que a gente veio fazer aqui. Porque é o seguinte, hoje se fala muito, todo mundo fala de ganhar muito dinheiro. Primeiro, as pessoas não estão nem preparadas para ganhar dinheiro, porque se tiver muito dinheiro, já é comprovado cientificamente, não, se comprovado é comprovado realmente que pessoas, por exemplo, que ganharam na loteria, em pouco tempo fica pobre, porque ela não tem capacidade de desenvolver, e o dinheiro, ele precisa estar em movimento, e não só o dinheiro como a gente. Então, independente do teu objetivo de vida, o teu desenvolvimento é necessário, porque quando a gente não está usando para uma coisa, a gente usa ao contrário, quer dizer, e é complicado, porque, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, ela não tem tanta somatização. Então, quando você vem sentir essa necessidade de se desenvolver mais, é mais ali pelos 35, 40 anos. Por quê? Porque você já somatizou tantas coisas, tantos problemas, tantas dores, que você sente, e aí você vai procurar arrumar a tua dor. Então, só nesse momento. Mas por quê? Porque você já somatizou absurdamente. Então, não é só o dinheiro é necessário, a prosperidade é necessária, mas o nosso desenvolvimento é necessário. E depende do que você almeja para a tua vida, desenvolver você mesmo, desenvolver o seu eu, desenvolver a tua força, direcionar, porque ela está indo para algum lugar. Não para. O tempo não para, a vida não para. Enquanto nós estivermos vivos, a gente está a cada momento emanando mais e mais. Nós somos pura energia. Então, a gente está aqui, mas a nossa energia está se movimentando a milhões por hora. E ela quer produzir, ela quer fazer. E a gente quer descansar, quer dormir. Então, precisa aprender a usar esse poder. Então, é isso. Você precisa fazer o que você quiser, você precisa fazer por 30 dias, que aí você já vai sentir que, no mínimo, em 30 dias, você vai estar focado no projeto que seja. Você precisa pensar de maneira certa. Então, deixa eu ver o que eu pensei. Então, você pode desenvolver um plano para uma determinada coisa. Agora, pense de maneira certa. O que você pensou antes de... Por exemplo, eu gostaria que você imaginasse o que você já conseguiu antes, alguma coisa que você julgou que não seria possível. O que você pensou antes de conseguir? Então, se você pensa, eu comprei tal coisa porque foi um milagre. Eu fui atrás, eu fiz aquilo. Se você pensa assim, não é que vai funcionar, mas é o que eu te falei, você precisa conhecer, né? Saber o que você está fazendo, porque a gente consegue as coisas, mas é como se fosse realmente um milagre lá que caiu do céu, né? Que aconteceu. Eu gostaria de fazer um pequeno exercício com você, que é o seguinte, eu gostaria que você pensasse, é importante que você tenha papel e caneta na mão, para você anotar, que você pensar de três coisas que você já conseguiu na sua vida. Primeiro, eu gostaria que você escolhesse o que você
Porque nós vamos fazer esse exercício para quê? Para que você ache o teu ponto forte, para que você possa usar depois, para que você consiga fazer de propósito. Lembra que eu te falei que eu ia te ensinar a você fazer de propósito? Então, escolhe 3 coisas na tua vida. 3 coisas que você já conseguiu. Primeiro, você escolhe uma coisa, aquilo que você julgou que era muito difícil para você. Então, você achando essa coisa que você conseguiu, e para você sim, quando você idealizou, quando você pensou no primeiro momento, você achou aquela coisa extremamente difícil, você achou que não iria acontecer. Então, você escolhendo essa coisa, eu gostaria que você anotasse o que você pensou um pouco antes de acontecer aquela coisa. Qual foi a frase que veio em sua mente antes de você conseguir aquilo que você queria? O que você pensou? O que te fez? Qual foi a verdade que te fez conseguir aquilo? Então, você encontrando, você pegou essas 3 coisas. Você encontra esse é o ponto forte. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou de Pernambuco. Eu vim para São Paulo, eu tinha 21, ia fazer 21 anos. Eu lembro do dia em que eu cheguei aqui, aquele medo. Naquela época eu vim de ônibus, eu emagreci acho que 4 quilos em 3 dias, 2 dias, eu não lembro. E por quê? Mas eu tinha. Quando eu quero conseguir uma coisa, eu vou naquela imagem daquela menina lá, né, de 20 anos, que não tinha ideia do que ia acontecer, mas tinha toda a força, tinha a garra. E o que eu estava acreditando naquele momento. Então, quando eu quero alguma coisa, eu busco aquela força. Então, o que eu quis dizer para você é para você achar essa força, porque ela existe aí em você. E você sempre está fazendo milagre na tua vida, nas coisas que você consegue, nas coisas que você realiza, mas você nunca parou para identificar esse ponto. Isso é um ponto extremamente forte. Inclusive, você pode inclusive fazer, em outro momento eu vou fazer uma outra live falando de como ancorar essas forças. E é isso. Eu vou fazer não sei se vou fazer uma outra live que eu vou falar, vou dar esse exercício mais detalhado. Nossa, hoje a minha voz tá tudo bem, meus dentes estão aqui, mas estou falando, estou enrolando. Então, mas perceba, isso é um ponto muito forte que você tem e que você pode usar a seu favor. Então, identificar, eu falei de 3 a 5 coisas, mas normalmente você tem aquela coisa que foi mais forte na tua vida, aquilo que estava muito difícil, que você achou ser impossível. Em algum momento, você sentiu que poderia, ou você talvez até teve dúvidas, mas você continuou. Mas no fundo, havia uma força, uma voz que disse para você que você vai conseguir. Então, e isso é a força que você tem, que você pode realizar o que você quiser da tua vida. Então, por hoje ficamos por aqui. Aí se você estiver no YouTube, eu não sei como que faz nos outros lugares, você compartilha, no YouTube você toca sininho, ou se inscreve, porque no YouTube é o seguinte, quando você se inscreve, toca o sininho, quando a gente entra no ar, quando estou no ar, ou um pouquinho antes, depende da live, se eu programar antes, o YouTube te avisa, então é importante isso. E se você gostou das dicas, também pode se inscrever no canal, e é isso. Então, por hoje é só. Muito obrigada, Silene, com você. Oi, Mari. Dá um oi para Mari. Dá uma cena aqui pro pessoal aqui, que mais aqui. Gente, muito obrigada. E eu vou indo.